Muitos jovens fizeram a mudança para Los Angeles com sonhos de fazer um nome para si mesmos e preencher, apesar das chances de esses planos se realizarem serem muito baixas. Aqueles que têm sucesso desfrutam de uma carreira próspera, mas os que falham retornam para suas cidades natais ou continuam tentando na esperança de um dia terem sua grande oportunidade. Juliana Redding, de 21 anos, era uma dessas aspirantes à atriz que se mudou do Arizona para Santa Mônica em 2005. Mas sua história teria um final trágico com muitas reviravoltas ao longo do caminho. É um caso que resultou em muitas pessoas questionando se a justiça foi feita, já que o resultado não foi o que ninguém esperava. E hoje, a família de Juliana deve viver com o conhecimento de que o criminoso que tirou a vida dela pode nunca enfrentar as consequências de suas ações hediondas. Juliana cresceu em Tucson, Arizona, onde estudou na South Point Catholic High School e teve uma ótima infância. Ela era próxima de sua família e, após se formar, decidiu se mudar para a Califórnia, pois tinha aspirações de se tornar uma modelo. Mas sua verdadeira ambição era ter seu próprio negócio um dia, e ela disse aos seus pais, Patricia e Greg, que gostaria de abrir uma boutique no futuro. Após chegar em Los Angeles, ela manteve contato regular com sua família. Ela costumava ligar para os pais para se atualizar e informá-los sobre o progresso de seus planos. Eles também trocavam mensagens frequentemente, e às vezes ela ia para Tucson visitá-lo. Em 2008, ela morava sozinha em um bangalô em Santa Mônica, enquanto estudava no Santa Monica College. Para ganhar dinheiro extra, trabalhava como recepcionista em um restaurante enquanto procurava oportunidades em modelagem ou atuação. Por enquanto, Juliana parecia contente com sua situação, mas tudo isso mudaria no dia 16 de março daquele ano, quando Patricia descobriu que não conseguia entrar em contato com sua filha. Sabe-se que Juliana jogou golfe no dia 15 de março, após o que retornou ao seu bangalô e passou a noite em casa, assistindo reprises de Seinfeld. No dia seguinte, Patricia ficou preocupada ao receber uma ligação dos vizinhos de Juliana, informando que não a viram o dia todo e seu cachorro estava no bangalô, que parecia deserto. Patricia discou várias vezes o número dela, na esperança que atendesse, mas nunca o fez, e também não retornou às ligações de sua mãe. Ela pensou que Juliana poderia estar ocupada, mas quando não recebeu resposta até às 6 da tarde, soube que algo estava errado. Então, ela decidiu que era hora de chamar a polícia. Patricia explicou a situação aos investigadores e pediu uma verificação de bem-estar, com a qual eles concordaram. Os oficiais foram até o bangalô e olharam ao redor do lado de fora, mas não viram nada suspeito. O carro dela ainda estava na garagem, sugerindo que ela deveria estar em casa, mas o bangalô estava silencioso. Mas quando eles entraram no prédio, sabiam que algo estranho havia acontecido. Eles notaram uma vela acesa na entrada do bangalô e detectaram o odor de gás natural vindo do fogão, que havia sido deixado ligado com o queimador apagado, transformando a sala inteira em uma bomba relógio. Então eles fizeram uma descoberta ainda mais perturbadora. Depois de vasculhar a casa, eles entraram no quarto dos fundos e lá eles encontraram Juliana. Infelizmente, ela já estava morta. Os detetives logo perceberam que ela foi estrangulada, mas também notaram que ela resistiu muito ao agressor. Por todas as indicações, parecia que uma luta violenta havia ocorrido em todo o apartamento. Essa teoria foi confirmada quando o ácido desoxirribonucleico de Juliana foi encontrado embaixo de suas próprias unhas, indicando que ela tentava remover as mãos do agressor de sua garganta. Havia muito poucas pistas sobre quem havia tirado sua vida, mas uma coisa que era certa era que quem quer que entrasse no apartamento tinha planos de encobrir seus rastros, explodindo o apartamento. Eles esperavam que o gás emanando do fogão reagisse com a vela acesa, criando assim uma explosão que teria eliminado muitas evidências no local. Devido à idade do prédio, acredita-se que o gás não conseguiu se acumular o suficiente para explodir. Logo, os investigadores começaram a montar o que acreditavam ter ocorrido nos momentos antes da morte de Juliana. Eles acreditavam que alguém entrou no bangalô por volta das 10 da noite, na noite de 15 de março. Depois de entrar, eles atacaram Juliana, ferindo sua cabeça ao bater nela contra o chão.
Devido ao ataque prolongado, os investigadores acreditam que o agressor não esperava uma reação tão forte dela, tendo que recorrer à estrangulação no final. Seria determinado mais tarde que Juliana tentou entrar em contato com os serviços de emergência em algum momento, pois os registros de seu telefone mostraram que ela discou 911, mas a chamada terminou antes que pudesse ser completada. Os vizinhos que entraram em contato com Patrícia disseram aos policiais que ouviram os sons de móveis sendo movidos e alguém gritando por volta das 9h53 da noite anterior, mas acrescentaram que não viram ninguém suspeito dentro ou ao redor do prédio. É uma pena que não levaram a situação mais a sério, mas você não pode culpá-los demais. Segundo eles, tudo parecia normal e poderia ter sido uma pequena festa ou algo parecido, pelo que sabiam. Evidências foram coletadas da cena do crime, incluindo amostras de ácido desoxirribonucleico encontradas na porta da frente, no telefone, nas roupas e na garganta de Juliana. As amostras foram enviadas para um laboratório para análise, mas demoraria um pouco para revelar quem esteve no apartamento dela. Enquanto isso, os investigadores entrevistaram familiares e amigos de Juliana que forneceram o máximo de detalhes possível sobre a vida dela. Ao falar com especialistas em cenas de crime, o pai de Juliana sugeriu que eles entrassem em contato com um homem chamado John Gilmore, com quem Juliana tinha um relacionamento instável. Ele expressou preocupação com Juliana ao saber que ela namorava Gilmore, conhecido por seu temperamento violento, evidenciado quando chutou a porta do carro dela e forçou a entrada em seu apartamento. Ao ouvirem a notícia, os investigadores sentiram que encontraram a pista esperada. Eles rapidamente partiram para localizar John e logo encontraram seu alvo. John Gilmore afirmou em entrevista que foi à casa de Juliana no domingo de manhã, mas não obteve resposta, embora o carro dela estivesse estacionado na entrada. Ele olhou pelo portão de segurança, mas só viu a vela acesa, apesar de nunca ter sentido cheiro de gás. Quando questionado sobre os incidentes violentos relatados, ele admitiu que ele e Juliana ocasionalmente brigavam, inclusive naquela noite de sábado quando discutiram sobre seus planos. Ele a ligou para dizer que planejava passar a noite com alguns amigos, o que deve tê-la irritado, pois ela encerrou a ligação abruptamente. Ele disse que ela resolveu dormir na casa de uma amiga, e ele foi para uma festa em uma residência a alguns quilômetros dali. Apesar da tensão remanescente, eles continuaram se comunicando à noite, até que por volta das 22 horas, ela parou de responder às mensagens dele. Na manhã seguinte, sem resposta, ele tentou ligar e enviar várias mensagens de texto para ela, mas novamente não obteve retorno. Foi quando ele foi ao prédio dela, mas não teve outra escolha a não ser sair quando não conseguiu encontrá-la lá. Apesar de ser o principal suspeito, seu nome foi rapidamente inocentado pelas imagens de vigilância da noite do ataque. Imagens de câmeras de segurança revelaram que ele visitou uma loja de conveniência e um restaurante Jack in the Box. Várias pessoas da festa em casa puderam confirmar que ele estava lá quando o ataque ocorreu, pois o viram lá entre 9h45 e 10h15 da noite. Sua inocência foi confirmada quando revelou-se que grande parte do ácido desoxirribonucleico encontrado no apartamento pertencia a uma mulher, não a um homem. A polícia agora tinha várias perguntas sem resposta. Eles então começaram a tarefa de falar com todas as mulheres na vida de Juliana. Suspeitava-se de ciúmes pela aparência, ou estilo de vida dela por alguém conhecido, ou de algum triângulo amoroso envolvido. Os investigadores coletaram amostras de ácido desoxirribonucleico de todos com quem falaram, mas não encontraram correspondência com as amostras retiradas do apartamento. Foi quando descobriram que havia outro homem na história, um médico chamado Munir. Após mais investigações e questionamentos, os investigadores descobriram que Juliana e Munir se conheceram enquanto ela trabalhava em um restaurante em 2007. Ela deve tê-lo impressionado muito, pois ele lhe ofereceu um emprego como assistente médica, o qual ela aceitou prontamente. Trabalhar como recepcionista ou garçonete em um restaurante não paga muito bem, considerando todas as coisas desagradáveis que você tem que lidar dos clientes. Ela provavelmente aproveitou a chance para ganhar mais dinheiro. Mas a relação deles logo deixaria de ser apenas profissional. Antes que muito tempo passasse, ela concordou em morar com Munir. Durante esse período, Munir dava presentes a ela e a deixava morar em sua luxuosa residência em Beverly Hills. Embora essa ideia deva ter sido lisonjeira por um tempo, não demorou muito para Juliana se preocupar com o comportamento de Munir, pois ela começou a sentir como se ele estivesse obcecado por ela.
Ele disse a ela que queria comprar um carro caro quando ela completasse 21 anos e em um momento até sugeriu que eles se casassem. Não havia dúvida de que ela não ficaria desejando nada, já que ele era um homem muito rico. Mas ele era conhecido por desperdiçar dinheiro com joias, carros e mulheres, o que ela achava esmagador e um tanto preocupante. Não está claro se Munir entendeu a mensagem de Juliana de maneira errada ou se ele estava exagerando as coisas, quase como um pensamento delirante e otimista. De qualquer forma, o comportamento de Munir só se tornou mais estranho a partir desse ponto. E não demorou muito para Juliana perceber que precisava de uma saída. Eventualmente, Juliana recuperou a lucidez e decidiu que precisava terminar o relacionamento com Munir, após o que se mudou para o bangalô em Santa Mônica, que estava sendo pago por seu pai. O casal se separou amigavelmente e ainda mantém contato, o que é um tanto surpreendente. Um amigo de Juliana revelou que ela, Juliana e Munir foram a Las Vegas uma vez para celebrar o aniversário do amigo. Mas nem tudo era como parecia, pois seu pai começou a investigar o passado de Munir e o que ele encontrou foi seriamente surpreendente. Ele descobriu que Munir não só estava casado no momento de seu suposto relacionamento com Juliana, mas que ele tinha 3 filhos que estavam morando no Líbano. Ele tinha certeza de que sua família não sabia sobre Juliana ou as outras mulheres com quem ele tinha sido visto, e então contou o que descobriu para sua filha. Ela ficou surpresa e chateada com a notícia, dizendo que não queria mais vê-lo. Ela até disse a ele para nunca mais falar com ela, provavelmente sendo a decisão certa. Apesar de Juliana e Munir não se darem mais bem, seu pai Greg, farmacêutico, ainda mantinha contato com Munir devido a um negócio em conjunto. Mas nunca se concretizou, pois o negócio fracassou após Greg ficar preocupado que Munir estava administrando seu negócio de forma um tanto ilegal. As evidências se acumularam rapidamente contra esse homem, ficando claro que ele não era quem se apresentava ser. Os investigadores estranharam que Juliana morreu apenas uma semana após esse negócio dar errado, e logo suspeitaram que Munir sabia mais do que aparentava. Mas tenha em mente, o ácido desoxirribonucleico dele não foi encontrado na cena do crime. Eles não conseguiram entrevistá-lo na época, pois ele havia deixado o país, mas decidiram investigar seu passado enquanto isso. Devido ao seu histórico sórdido com mulheres, eles começaram a investigar ex-funcionárias que haviam trabalhado para ele. Eles suspeitavam que o ácido desoxirribonucleico feminino encontrado na cena do crime poderia de alguma forma estar conectado a Munir, mas não tinham provas para confirmar essas suspeitas. A maioria de suas ex-funcionárias ou não mantinha mais contato com ele, ou não tinha conhecimento de Juliana. Porém, ao investigarem a história entre ele e Kelly Sue Park, uma mulher de 47 anos, ficaram ainda mais desconfiados. Ele fez vários pagamentos substanciais para ela, totalizando mais de 1 milhão em apenas 1 ano e meio. Ela se envolveu em vários de seus negócios no passado, trabalhando como corretora de imóveis. Sem certeza da conexão de Park com o ataque a Juliana, eles decidiram segui-la para tentar coletar uma amostra de ácido desoxirribonucleico sem que ela soubesse. Se ela estivesse envolvida com o crime, poderia ter alertado Munir sobre as autoridades quererem coletar seu ácido desoxirribonucleico, por isso decidiram fazer isso sem levantar suspeitas. A paciência deles foi recompensada quando conseguiram coletar uma bituca de cigarro descartada por ela, que foi enviada para análise. Pouco depois, os investigadores foram informados de uma grande descoberta no caso. O ácido desoxirribonucleico de Park era uma correspondência perfeita para as amostras coletadas no bangalô de Juliana. Agora, era certo que Park estava presente durante o ataque e provavelmente Munir estava envolvido de alguma forma, embora ainda não tivesse voltado aos Estados Unidos da América, e por isso ainda não podia ser interrogado. Obviamente, Park foi preso e imediatamente acusado do crime contra Juliana. Acredita-se que Munir descobriu sobre a prisão dela apenas alguns dias depois, já que ele de repente desapareceu, embora acredite-se na época que ele provavelmente estava em algum lugar no Líbano, possivelmente para evitar ser rastreado pela polícia. O único problema era que o motivo do crime de Juliana ainda era incerto. Sugeriu-se que Munir não aceitou bem o fim do relacionamento deles, ou que ele ficou chateado quando o negócio com o pai dela não deu certo. Então teorizou-se que ele contratou Park para realizar o ataque em retaliação.
Uma das teorias mais amplamente aceitas era que Mounir havia instruído Park a intimidar Greg para aceitar o negócio em que estavam trabalhando, e que, como parte dessa intimidação, ela deveria fazer uma visita nada amigável a Juliana em seu apartamento. Mas quando Juliana começou a reagir, Park foi surpreendida e acabou tirando sua vida enquanto lutavam pela sobrevivência, embora isso ainda fosse apenas uma teoria. Esse ponto seria levantado em tribunal posteriormente, pois argumentou-se que Mounir concordou em pagar uma quantia de 6 dígitos a Park para prosseguir com seu plano. Quando a notícia da prisão de Park chegou à mídia, o LA Times revelou que ela era conhecida por intimidar pessoas que iam contra os planos de negócios de Mounir. Então, fazia sentido que ela também pudesse ter se envolvido agora. Certa vez, ela intimidou um gerente de banco que também havia cancelado um negócio. Em outro caso, ela recebeu ordens para intimidar um cliente inadimplente, que não honrou os pagamentos acordados. Apesar das evidências abundantes no bangalô de Juliana e do ácido desoxirribonucleico que a colocava na cena do crime, Park se declarou inocente das acusações de homicídio em 2º grau. Os advogados de defesa revelaram que diriam ao tribunal que as duas mulheres nunca se encontraram e que a única conexão entre elas era Mounir, que ainda estava no exterior. A acusação, por outro lado, pretendia revelar que Park havia sido contratada por Mounir como uma executora e que sua tentativa de intimidação acabou levando ao fim da vida de Juliana. Mas isso não teve o efeito pretendido. O juiz decidiu que a teoria não poderia ser usada no julgamento devido à falta de evidências sólidas. O Estado teria que se basear nas evidências encontradas no local, incluindo o ácido desoxirribonucleico compatível com Park. Eles também mencionariam que Park tinha quase 1,80 metros de altura e que ela era uma mulher intimidadora e autoconfiante que poderia facilmente atuar como executora ou intimidadora se Mounir ordenasse. Esta mulher era genuinamente assustadora para se estar por perto, com uma personalidade e energia simplesmente difíceis de superar. As evidências contra Park se acumularam e era quase certo que ela seria considerada culpada por tirar a vida de Juliana. O ácido desoxirribonucleico dela foi encontrado em vários lugares no apartamento de Juliana, incluindo nas roupas, nas fechaduras da porta da frente, no telefone e, mais incriminador, em sua garganta. Em um prato deixado na pia da cozinha, os investigadores encontraram uma gota de sangue e uma impressão digital de Park. Isso, de acordo com a acusação, era uma prova inegável de que Park estava dentro do apartamento naquela noite e como as duas mulheres não se conheciam, ela não teria nenhum motivo para estar lá além de realizar um ataque a mando de Mounir. Ademais, acreditavam ser incontestável que ela havia falecido, pois seu ácido desoxirribonucleico foi encontrado em sua garganta, sugerindo que Park terminou sua vida por estrangulamento manual. Mas incriminar essa mulher por tal crime era muito mais fácil dizer do que fazer. Ela não se entregaria sem lutar, como na noite em que encontrou Juliana em seu apartamento. A equipe de defesa dela tinha mais do que alguns truques na manga, e eles estavam dispostos a fazer de tudo para livrar Park da culpa. A equipe de defesa de Kelly Park tinha uma teoria diferente que, segundo eles, lançava dúvidas sobre a sugestão de que ela estava no apartamento com Juliana na noite do crime. Como não havia testemunhas naquela noite, eles argumentaram que havia muita incerteza sobre o ocorrido e que o ácido desoxirribonucleico de Park poderia ter chegado ao prédio por transferência. Isso ocorre quando alguém toca um item de outra pessoa, e esse item é encontrado em uma cena de crime, fazendo com que uma pessoa inocente seja suspeita quando seu ácido desoxirribonucleico é descoberto no local. Outro exemplo disso é quando um item é tocado por duas pessoas, resultando na transferência de ácido desoxirribonucleico de uma pessoa para outra. Em suma, Park pode ter tocado um objeto que o assassino de Juliana também tocou, transferindo inadvertidamente o ácido desoxirribonucleico dela para a cena do crime. Neste caso, eles fizeram referência a uma toalha, que possivelmente foi usada por Park quando ela estava na casa de Mounir, em Beverly Hills, 5 meses antes. Eles sugeriram que o assassino cometeu o crime e depois tentou remover suas impressões digitais e ácido desoxirribonucleico usando a mesma toalha, transferindo o ácido desoxirribonucleico de Park para a cena. Mencionaram que Park visitou esta casa várias vezes, pois era uma conhecida associada de negócios dele. Como Juliana morou na mesma casa, o ácido desoxirribonucleico de Park pode ter sido transferido inadvertidamente para o bangalô dela. Ao abordar o envolvimento de Mounir no crime, a defesa alegou que um negócio mal sucedido com o pai de Juliana e o término do relacionamento não pareciam motivos suficientes para tirar a vida dela.
Quanto às transferências de altos valores de Mounir para a conta de Park, alegam que eram apenas pagamentos devidos, já que ambos costumavam fazer negócios juntos. A acusação revelou que Mounir havia se gabado de empregar uma mulher que era a equivalente de James Bond e construíram seu caso sugerindo que ela foi paga para trabalhar como assassina e que Mounir tinha motivo suficiente para ordenar um ataque a Juliana. O caso estava se tornando cada vez mais estranho e inacreditável, com aspectos dos procedimentos judiciais sendo simplesmente surreais. O LA Times informou que os registros telefônicos de Park indicaram que ela telefonou para o trabalho de Juliana e esteve presente fora do bangalô dela na noite anterior ao ataque. Como nunca se encontraram, o único motivo para Park tentar contatá-la seria descobrir sua agenda e vigiar seu apartamento enquanto planejava o ataque. Também foi alegado que Park e Mounir colaboraram em uma fraude de seguro de saúde e que na época ainda estava sendo investigado pelas autoridades. O julgamento duraria até 2013, um tempo incrivelmente longo. Mas o veredicto que o júri alcançou em nome de Park chocou a todos. Após todos os procedimentos judiciais, o júri considerou Kelly Sue Park inocente. Amigos e familiares de Juliana presentes no processo ficaram indignados com o veredicto, gritando que ela era culpada e que algo dera terrivelmente errado enquanto ela era liberada do tribunal. Isso significava que ninguém seria responsabilizado pela morte de Juliana e que o único homem ligado a todos os envolvidos no caso nem seria questionado, pois era inalcançável. Este veredicto, por razões dolorosamente óbvias, deve ter sido devastador para sua família, que apenas comentou o resultado em uma declaração escrita expressando sua tristeza e choque pelo fato de que a justiça nunca foi feita. O Líbano, que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos da América, faz tudo para proteger seus cidadãos. Então, enquanto Mounir permanecer lá, ele nunca será julgado por suas ações. Eles acharam inacreditável que o enorme volume de provas contra Park e Mounir não bastasse para condená-los. Eles aceitaram da melhor forma possível a decisão, e Patrícia, a mãe, agora usa o quarto da filha ao pintar, sentindo uma pequena conexão com ela, mesmo após tantos anos. Ela diz que recorreu à arte como mecanismo de enfrentamento, já que produz seu melhor trabalho quando está emocional. Às vezes, ela sente como se ela e Greg, junto com o filho Patrick, ainda estivessem presos em 2008 quando o ataque ocorreu, já que ainda acham difícil acreditar que Park e Mounir saíram ilesos. Porém, ela felizmente encontrou um novo sentido de vida, lembrando de sua filha através da arte, e após vencer o câncer de mama, começou a buscar o lado positivo de qualquer desafio que enfrenta. Mounir teria se reunido com sua família no Líbano depois de fugir dos Estados Unidos da América e ainda hoje afirma ser inocente no caso. Ele nunca foi acusado ou mesmo questionado. Ele foi preso na Alemanha em 2015, quando se suspeitava que ele estava cometendo fraude médica, mas nada disso nunca resultou em algo. Ele teria permitido que um assistente médico sem formação em medicina realizasse cirurgias, enquanto os pacientes acreditavam que ele próprio as faria. Mais de 20 pacientes relataram publicamente ter sofrido danos permanentes devido aos seus tratamentos. Ele foi libertado por motivos desconhecidos e retornou ao Líbano, onde novamente foi suspeito de fraude médica. Park também foi presa em 2015 no caso alemão, quando descobriram seu envolvimento. Ela foi acusada de conspiração, mentir para pacientes, desfigurar pacientes em cirurgias mal feitas e enganar seguradoras em 150 milhões de dólares. Ela foi libertada sob fiança de $1,5 milhão e novamente escapou da polícia. O caso de Juliana é um sem final feliz e sem respostas fáceis. Sua família buscou protegê-la de Mounir quando descobriram que ele tinha uma vida dupla. Mas no final, ele saiu impune, sem sequer um tapa no pulso. Alguns podem considerar isso um caso não resolvido, mas acho que todos conhecemos a verdade. Por vezes, o sistema de justiça falha com aqueles que confiam na prevalência do devido processo legal, independentemente das evidências apresentadas. Espera-se que lições sejam aprendidas com este caso, evitando falhas semelhantes no futuro. Agradeço por assistirem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais, Tie Knots.
Se gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que cobri. E não se esqueça de curtir e se inscrever. É gratuito e te mantém atualizado com meus futuros vídeos. Você também pode clicar no botão abaixo para apoiar o canal e assistir a novos vídeos antecipadamente. Mas meu nome é Ty Notts e eu te vejo na próxima.